boa noite! Sejam bem-vindas à aula 2. Vamos estar chegando, vamos entrando, que hoje a gente finalmente vai começar a abordar o porquinho. Eu tô tão acostumada a abordar o coelhinho Léo que eu quase falei coelho Léo. Muito boa noite pra todo mundo. Já vão me falando aí quem conseguiu fazer o exercício do amendoinzinho torrado. O que vocês acharam? Se vocês me mandaram no direct eu ainda não vi, desculpa, porque tem muita mensagem, é difícil ver tudo. A agulha já tá torta de tanto praticar. É sobre isso, cara. É sobre isso. Tem que praticar até a agulha ficar torta. E aqui, justamente, eu quero te ensinar em apenas 3 aulinhas, bem pouquinho, a pintura de agulha, né? Essa técnica maravilhosa que dá pra você bordar literalmente qualquer coisa. Aqui a gente tá bordando porquinho, né? E no meu próprio perfil eu bordo mais pet, mas com a pintura de agulha dá pra você bordar literalmente qualquer coisa. Flor, planta, outros tipos de animais, rosto de pessoa, que me perguntaram isso nos stories um dia. Rosto de pessoa dá pra bordar também, enfim. Então eu quero provar que é possível que você faça isso também aí da sua casa, seguindo esse passo a passo bem direitinho, e que não é um bicho de 7 cabeças como muita gente acha que é, né? E também, se você tá começando do zero, né, que eu vi umas pessoas aqui falando que nunca tinham bordado antes, se você tá começando do zero, eu fiz isso justamente pra vocês, tanto é que na aula passada eu ensinei sobre os materiais, sobre o basiquinho, assim, de colocar linha na agulha, como tirar a linha e tal. Então esse desafio é também pra você. Bom, na aula de hoje a gente vai começar a abordar o porquinho, vamos fazer pelo menos a parte, a carinha dele, né, o olhinho, o narizinho, focinho, sei lá como chama, do porquinho, e a parte branca, tá bom? Acho que a gente já vai começar a entrar na pelagem preta. Se não der tempo, a gente termina na última aula, não tem problema nenhum. Beleza? Então, de novo, gente, eu tô aqui, tô me propondo a ensinar, quero que vocês aprendam, mas vocês também têm que se comprometer a aprender, a colocar em prática, a ver a aula depois, a treinar aí na sua casa, porque se vocês não se comprometerem, aí não tem por que eu estar fazendo tudo isso. Pra vocês passarem o risco pro tecido, quem ainda não passou, tem 2 formas mais fáceis, tem várias formas na real, né? A primeira delas é passar pelo imprimindo direto da sua impressora. Para isso eu tenho um vídeo no meu YouTube que eu explico bem detalhadinho, que eu também não consigo explicar por falta de tempo e por falta de ângulos, né, que a minha impressora fica longe daqui. Mas no meu YouTube eu tenho um vídeo bem completinho sobre isso, é só vocês seguirem lá o passo a passo. O meu YouTube é Assim Seja Bordado, aí vocês pesquisam lá. Ou então vocês podem imprimir o risco numa folha A4, ok? O risco é bem pequenininho, olha só, que é para dar tempo, né, de fazer. Vocês imprimem o risco numa folha A4, bota essa folha contra a janela num dia ensolarado, não agora porque senão não vai dar certo, né? Você gruda a folha na janela, no vidro, num dia ensolarado, pega o seu pedacinho de tecido, coloca na frente, gruda também, que você vai conseguir ver o risco através do tecido. E aí você pode usar tanto um lápis comum, só que aí não vai conseguir apagar esse risco depois, quanto essas canetas que saem o risco com o calor, para traçar esse risco, ok? É só vocês irem contornando conforme o desenho de baixo, que aí vai dar pra ver bem direitinho. Aqui está o risco, ok? Vou começar fazendo os olhinhos, mas vocês vão perceber que ele vai ficar mais realista e bem mais bonito só no final, só na próxima aula. Eu vou deixar vocês curiosas mesmo pra vocês voltar na próxima aula, entendeu? Então só no final a gente vai dar vida pra esses olhinhos aqui. Agora a gente só vai dar uma preenchidinha de leve e tá de buenas. Então eu vou começar pegando o preto 403, lembrando que na aula passada eu já expliquei sobre como coloca o tecido no bastidor, como coloca a linha na agulha, etc e tal, certo? Vou pegar o preto 403, um fio na agulha, como sempre, sem dobrar, e vou dar aqueles 2 mini pontinhos iniciais que a gente falou. Não vou dar aqui dentro do olho, porque o olho é muito pequenininho. Essas 2 partezinhas que a gente vai fazer primeiro, o olho e o nariz, elas têm que ter bastante atenção porque elas são pequenininhas e tem uns detalhezinhos assim. Então,
tem que fazer com cuidado. Vou fazer os 2 mini pontinhos aqui do lado de fora, só para não ficar sobrecarregado aqui dentro, né? Aqui no risco, eu fiz até o desenhinho dos brilhinhos, né? Mas eu não vou fazer eles agora, eu vou preencher tudo. Então eu vou subir com a minha agulha aqui no cantinho do olho. E vou começar a preencher, ó, com ponto cheio, ou seja, eu vou direto lá pro outro lado, lá pra cima, seguindo aqui o formatinho do olho. Agora eu entro bem aqui do lado e levo lá pra cima de novo, bem do ladinho também. Volto aqui embaixo, entrando bem aqui do lado. E levo lá pra cima, bem do ladinho, pra ficar os pontos totalmente preenchidos. Mesmo que o risco mesmo tá preto por baixo, a gente tem que preencher com a linha, porque são texturas diferentes, né? Então o olhinho inteiro vai ser assim. Entro aqui embaixo, vou lá pra cima diretão, seguindo bem certinho o formato do olho. Então faz com calma aqui. Primeiro, como eu já bordo faz bastante tempo, eu já bordo mais rápido. Segundo, eu já bordo mais rápido naturalmente, porque já me falaram isso. Então aqui eu tô fazendo mais rapidinho, mas vocês fazem no tempo de vocês, ok? Então vocês vão vendo onde que é pra entrar com a agulha, colocar a agulha bem do ladinho uma da outra, pra ficar um negocinho bonito, nada de desleixo aqui. E os pontos pequenininhos, né, pra preencher o olhinho. Até terminar, até a gente chegar aqui na outra pontinha. Olha só. Pelo de gato aqui nos preenchimentos, né? Normal. Mães de gato vão saber. E agora, com o preto ainda, vou vir aqui do outro lado para fazer essa pontinha do olho que fica aparecendo. Então, também vou entrar aqui embaixo, sair diretão aqui em cima e vou dar mais um pontinho um pouquinho menor, olha, para dar esse formato arredondado do olho. Certo? E aí ficou um olhinho inteiro e metade de um zóio aparecendo aqui no canto. Vou deixar a minha linha esperando aqui do lado, porque eu vou usar esse preto depois. Eu expliquei sobre isso na aula passada também, mas se você não quiser, também não precisa fazer isso. Agora já vou pular pro narizinho. Vou pegar o 881, um rosinha bem clarinho, um fio na agulha, 881, vou dar os 2 mini pontinhos aqui do lado de fora também, porque eu continuo preenchendo uma parte bem pequenininha, que tem que prestar bastante atenção, não quero ficar enchendo de coisa. Então olha aqui o tamanhozinho desses 2 mini pontinhos que eu tô dando. Vou começar fazendo esse narizinho. Tá vendo os 2 risquinhos aqui que são as narinas do nariz? Eu não vou passar por cima, eu vou fazer como se fosse um caminho. Ou seja, eu vou vir aqui, bem na bordinha do nariz, ó, com a agulha. Deixa eu dar um zoom bem grandão. E com todos os pontos na horizontal, eu vou parar bem aqui em cima da narina. Daí eu vou voltar bem aqui do ladinho e parar bem em cima da narina. Sempre que tiver o risquinho da narina, é assim que eu vou fazer. Entro lá na bordinha e paro na narina. Ah, acabou o risquinho aqui. Lembrando que todos os pontos são na verticais. Olha só, você pode puxar a sua linha assim para ver se vai pegar o risquinho ou não. Aqui onde eu tô pondo já acabou o risquinho, então eu posso colocar o ponto maior.
lembra do exercício do amendoinzinho, que a primeira camada a gente estava todo colocando os pontinhos um do lado do outro? Aqui a mesma coisa, ó. Vou colocando os pontinhos um do lado do outro. A única diferença é que agora eu tô fazendo uma área menorzinha. Aqui falta um pontinho, que não é para ficar o meu tecido aparecendo atrás, ó. Então eu venho aqui e preencho. Daí eu vou até lá em cima. Também posso entrar aqui na narina e sair na borda, não tem problema nenhum. E aí, quando acaba a narina de novo, eu posso avançar mais o meu ponto. Nesse caso, eu vou de uma borda até a outra, sempre na horizontal, seguindo aí o formato do nariz, preenchendo só dentro dele, certo? Agora, do outro lado da narina, eu vou fazer a mesma coisa. Vou entrar com o ponto aqui no meio, levar a agulha até a narina e parar em cima dela. Venho aqui do lado e faço a mesma coisa, paro com a agulha em cima da narina. Olha só, tá vendo que formou um caminhozinho aqui? Esse caminho vai ser meu guia para depois eu voltar e colocar uma cor nessa narina, né? Para não ficar só os pontos se encontrando aqui. Então, olha só. Agora eu vou avançar esses pontos. Lembra do amendoinzinho? A partir da segunda camada, eu entro aonde já tá preenchido. E avanço, seguindo a direção do ponto, que nesse caso é todo mundo na horizontal. E avanço o ponto. Como o nariz é pequenininho, eu posso avançar já até a próxima borda. Olha só. Mais uma vez. E agora eu vou fazer aquele esquema de novo, só que agora eu vou entrar aqui na camada anterior, lembrando que é para entrar no meio do preenchimento. E vou colocar a agulha bem em cima da narina para formar o outro caminho, o outro risco. Então eu entro aqui no meio do preenchimento para mesclar essas duas camadas, né? E avanço o ponto até a narina. Agora só falta completar ali do outro lado. Então eu subo aqui um pouquinho. Já posso ir diretão até a outra extremidade, outra borda. Dou aqui uns 2 pontinhos. Agora eu só volto da borda até a narina novamente, certo? Então, essa partezinha é a mais chatinha de todas, confesso, porque os pontos são bem pequenininhos, tem que prestar bastante atenção nessa narina, mas ufa, já passou. Já passou, agora a gente continua com o 881 para fazer a parte da pele, que aparece tanto aqui em cima, quando vai mesclar com a pelagem, quanto aqui embaixo na boquinha. Vou começar aqui embaixo, olha, vou entrar aqui no risco da boquinha e voltar o meu ponto até o narizinho. Eu não coloco esse ponto em cima aqui do preenchimento. Eu venho como se fosse por baixo aqui, um pouquinho só, e faço o meu ponto. Agora eu tô usando a direção do ponto na vertical. No material de vocês tem um mapinha de direção do ponto. Esse mapinha de direção do ponto, ele tá falando para onde a gente tem que seguir enquanto a gente estiver preenchendo, né? Se é para cima, se é para baixo, se a gente faz uma curva para direita, uma curva para esquerda, enfim, dá para vocês se situarem por lá. Mas o que é importante vocês saberem é que aqui, quando a gente está fazendo um bichinho que tem pelagem, a direção do ponto vai ser igual à direção da pelagem na vida real. Então, se essa pelagem tá subindo, indo bem na vertical, no bordado a gente também coloca os pontos bem na verticais. Ó, vou vir aqui do lado, continuar preenchendo. Agora eu já posso dar uma tombadinha nesse ponto.
Uma coisa que sempre acontece com o bicho que tem pelo é que o nariz, ele fica como se fosse um sol, como se tivesse raios de sol saindo dele. Imagina um desenho de criança de um sol. Os pontinhos, né? Os raios solares, eles são todos assim, né? Que fica pra cima e vai vindo pro lado, assim, não é? Esse daqui não parece um solzinho? É assim que é a direção do ponto ao redor do narizinho de qualquer bicho que tenha pelo. Mais ou menos, né? Claro que não vai ser 100% um sol, mas vocês pegaram a ideia. Então, ó, eu vou seguir essa direção aqui e ir abrindo esses pontos conforme eu for preenchendo. Agora eu vou vir aqui pra cima, ainda com 801, fazer a mesma coisa, ó. Vou entrar aqui no meio do preenchimento e sair aqui bem rente ao nariz. Meio que entrando um pouquinho embaixo, assim, mas bem rente. Agora, conforme eu for chegando aqui na lateral, tá vendo que o meu solzinho tá caindo, ó, tá caindo esses pontos. Então, eu posso fazer uns pontos mais espaçados pra me situar e lembrar de ir tombando todo mundo, olha só. Primeiro eu fiz esses pontinhos mais espaçados, tombando eles quando chega aqui na extremidade, daí eu posso voltar preenchendo de fato. Outra coisa, lembra que lá no amendoinzinho a gente sempre ultrapassa um pouco a nossa margem de mudança de cor, que é para mesclar com as próximas cores? Olha o que eu tô fazendo aqui. Olha onde está o meu risco de mudança de cor, esse daqui. E olha aonde eu tô colocando os pontos, ultrapassando aí um pouquinho essa margem que é para eu mesclar com as próximas cores que eu for colocar. Do outro lado a mesma coisa, vou tombando aqui os meus pontos. Conforme vai chegando na extremidade, eu vou tombando cada vez mais. Muito bom! Esse é o começo aí da pelagem, na verdade é a pele ainda, né? Mas aí a gente vai começar a colocar a pelagem por baixo. Agora eu vou pegar o 235, um fio na agulha, como sempre. Vou colocar os 2 mini pontinhos aqui. Eu posso colocar esses 2 mini pontinhos em qualquer parte que vá ser preenchida, né? Então aqui dentro do meu risco pode ser em qualquer lugar. Claro que eu não vou colocar os 2 mini pontinhos aqui em cima se eu for começar a preencher aqui embaixo, né? Você tem que colocar pertinho aí, de onde que vai preencher. Agora eu vou começar a fazer aqui o pescocinho do porco. Do porco. Parece que tô bordando um porco, né? Então eu vou começar aqui do canto, aonde junta com as outras cores. E vou colocar esse pontinho bem inclinado, olha só, seguindo esse risco que eu tinha feito aqui, que estava aqui embaixo. Então, todos os meus pontos aqui vão ser mais ou menos assim, certo? Aqui tem uma mudança de cor, tá vendo? Um risquinho. Então, eu paro com 235 bem ali. Mas até chegar lá, eu posso ir fazendo os pontinhos mais deitados assim. Vejo que tá mais deitado do que precisa, olha só a minha direção de ponto que eu coloquei em caneta vermelha ali. Daí é só eu colocar um pouquinho menos deitado, olha. Lembrando que não é pra fazer as coisas de uma hora pra outra, né? Então, se você precisar ou tombar mais o ponto ou deixar ele menos tombado, você vai fazendo isso de pouco em pouco, né? É tombando de pouco em pouco para não ficar um negócio brusco assim.
E assim eu vou fazer até chegar lá do outro lado. Não tem segredo. Olha só, ficou um pouquinho de tecido aparecendo aqui embaixo. Eu volto e preencho tudo. Sem desleixo, não é pra ficar tecido aparecendo embaixo, não é pra fazer pontos gigantescos só pra terminar logo. Lembra que até agora a gente tá fazendo só área bem pequenininha, né? Então nem tem por que fazer um ponto gigantesco. Mas lembra na aula anterior que eu tava falando sobre o ponto ter no máximo, do máximo, 1 centímetro. Então quando você for preencher uma área maior, esse é o seu limite aí. Claro que não precisa ficar com uma régua, né? Mas conforme o tempo passa e você vai praticando, você pega mais esse feeling de quando o ponto tá grande demais, entende? Faz vários pontos de 1 centímetro pra treinar. E aí você já vai ter essa sensação de que, tá muito comprido, ou tá muito curtinho pra área que eu tô preenchendo. Também não precisa fazer um ponto minúsculo, né? É um ponto aí entre 5 milímetros a 1 centímetro. Quando chega aqui embaixo, onde eu já preenchi com a boquinha, eu só coloco os meus pontos de encontro aos pontos de cima, sem segredo, igual a gente estava fazendo ali no caminho da narina. Quando chega aqui embaixo, eu vou começar a tombar esses pontos para eles virarem para o outro lado. Para quando chegar aqui, eles já estiverem viradinhos para cá, olha só. Então agora eu vou endireitando eles. De novo passando por uma areazinha pequena. E eu vou parar logo mais quando eu chegar ali na minha mudança de cor, no risco, né? Pronto, posso deixar a linha descansando aqui no canto. Agora, para terminar de preencher isso até o olhinho, eu vou usar o 398. Aqui o que a gente está fazendo é a sombra da pelagem branca. Então essas cores a gente usa para dar um efeito de sombreado na pelagem branca. Porque se eu usar só o branco, o negócio não vai ficar realista, entendeu? O objetivo dele é justamente ficar um pouco mais com essa impressão de realismo. E aí quanto mais esses degradês você fizer, mais realista vai ficar. Olha só, já fiz os 2 mini pontinhos ali. Agora eu só vou continuar aqui da onde eu parei, seguindo a direção do ponto. Então, já tô com esses pontos mais na vertical agora. Aqui embaixo eu posso ultrapassar também um pouquinho o risco para também dar esse efeito de pelagem. Porque se eu deixar todo mundo bem juntinho, quando a gente olha para um bicho na vida real, o pelo dele não fica assim super juntinho a ponto de não ter nenhum pelo que se sobressaia um pouquinho mais, né? Então a ideia aqui é deixar o mais natural possível, nada de coisa artificial. Então, ó, de vez em quando coloca um pontinho um pouco mais pra cima, que não tem problema nenhum você ficar tão rigoroso assim, entende? Aqui na parte de cima eu não tô ultrapassando muito o meu risco aqui de mudança de cor, o risco preto, porque são áreas que a gente não quer mesclar. Eu não quero um degradê. Por quê? Porque mudou de área, né? Aqui em cima é a área do rosto.
Aqui onde eu tô fazendo já é uma área mais afastada. Aqui do lado continua sendo o rosto, mas mesmo assim é como se o nariz dele estivesse na frente, né? Então não são coisas que eu quero dar um degradê fluido, igual a gente fez com o amendoim. Eu quero justamente buscar aí um contraste um pouco maior, buscar essa passagem brusca de uma coisa para outra, para dar a entender que, opa, acabou ali a lateral do rosto, agora a gente está falando sobre o narizinho. Tudo isso eu vejo através da foto de referência, né? Como aqui eu quis focar em fazer a parte prática, para vocês verem que é possível, a gente acabou nem falando muito sobre a foto de referência. No meu treinamento completo a gente passa por várias fotos só analisando elas, né? Tipo, olhando, adquirindo esse olhar. Então, lá dá pra fazer tudo isso. Aqui, infelizmente, não dá. Mas é só pra vocês entenderem que eu tô explicando aqui sobre essas mudanças bruscas e essas mudanças menos bruscas que acontecem, né? Depende aí do que a gente tá fazendo, qual área que a gente tá fazendo. Por exemplo, quando eu vou passar do queixinho pro pescoço, geralmente é assim, geralmente é bem brusco essa mudança. Não quero mesclar essas duas áreas, porque uma tá mais pra cima do que a outra, uma tá mais com volume, né, do que a outra. E aqui tô chegando próximo do meu olho. Nos últimos pontos eu venho aqui onde eu já estava vindo e paro bem no olho sem colocar a agulha por cima do olho, porque senão vai parecer que o pelo tá em cima do olho, a gente não quer isso. Então para bem na borda, bem rente assim, para só encostar no olhinho do porquinho. Certo? Fizemos aqui o pescoço. Agora eu vou começar a preencher em volta desse focinho, a pelagem aí em volta do nariz. Agora então eu tô usando o 397, um fio na agulha, como sempre. Fiz aqui os 2 mini pontinhos, igual eu expliquei na aula anterior que a gente faz. Vou começar a fazer essa partezinha aqui em volta, tá vendo? Aqui agora a gente vai começar a ter degradê, então eu tenho que ultrapassar o risco de mudança de cor para eu conseguir mesclar com as próximas cores que eu for colocar. Olha só, aqui já tenho também a direção que eu tô colocando esses pontos, né? O risquinho vermelho indica isso. Posso começar aqui por baixo, posso começar lá por cima, não tem muita regra. Na verdade, eu posso começar esse bordado, posso fazer ele, o caminho de preencher ele, pode ser qualquer um, ok? Aqui eu tô fazendo por esse, mas se vocês quiserem, por exemplo, começar pela orelha, não tem problema nenhum. Então eu entro aqui um pouquinhozinho só no cinza escuro que tá lá embaixo e levo esse ponto até a narina naquele mesmo jeito que a gente tava fazendo antes, sem passar por cima da narina, bem rente. Então vou lá, volto. Tá vendo que os pontos eles estão ficando cada vez mais tombados até chegar totalmente na horizontal. Então o que eu vou fazendo? Vou tombando esses pontos também, olha. Entro um pouquinho mais afastado aqui embaixo e quando eu for aqui pra cima eu entro mais juntinho do outro ponto. Olha só. Daí eu vou tombando, tombando, tombando. Se você quiser também dá pra você fazer uns pontos bem mais afastados assim, ó. E colocar eles ao longo de todo o preenchimento, dessa cor no caso, só para você manter, né, ter mais disciplina, digamos assim, de manter o ponto
no lugar certo. Então, olha só, ultrapassei aqui um pouquinho o risco... Opa, deixa eu dar um super zoom de novo. Ultrapassei aqui o risco de mudança de cor. De novo, olha, porque agora eu quero mesclar com a próxima cor. E volto aqui pro nariz. Ultrapassei um pouquinho, volto aqui pro nariz. A partir do momento que a gente começa a ter essa pele exposta aqui, eu faço o caminho inverso, né? Lembra, a partir da segunda camada, a gente sempre entra aqui dentro do preenchimento e avança o ponto lá no tecido. Entra dentro do preenchimento, avança o ponto lá no tecido. E também fazendo o tal do zigue-zague, né? Colocando um pontinho um pouquinho mais pra cima, um pontinho um pouquinho mais pra baixo, sem se preocupar em deixar todo mundo retinho. Olha só como a cor mescla uma com a outra. Nem parece que tem aí uma divisão, né? Parece que as cores estão naturalmente mudando. E aí, quando tiver só o narizinho, você pode fazer ao contrário, entrar aqui e voltar pro narizinho. Por quê? Porque eu não quero mesclar com o meu narizinho, então não precisa de nada disso. Terminar de preencher esse lado. Agora a gente tá fazendo já uma área um pouco maior, então nada de fazer pontos gigantescos, ok? Seu ponto tem que continuar aí no máximo 1 centímetro. Ultrapassando um pouquinho o próximo risco. Olha só. Aqui já tô fazendo uns pontinhos, ó, avançando o cinza ainda mais até ultrapassar o risco de mudança de cor. Então é assim, bem livre, né? Você pode tanto preencher uma área inteira primeiro, né? Fazer uma camadinha inteira primeiro, depois voltar fazendo a segunda camada, ou então você já vai bordando a segunda camada junto e é isso aí. Lembrando também de não puxar muito esse ponto, ok? Você não precisa fazer força para puxar, para assentar o ponto no tecido, porque senão ao redor do seu bordado vai ficar cheio de ondinhas. Porque como você puxou, né, ele acaba criando esse vinco aqui do lado. Então você tem que puxar até você ver que o ponto tá rente ao tecido, mas ele não precisa ficar super apertado. Vou vir aqui pro outro lado, olha só, fazer essa partezinha pequenininha. De novo eu entro aqui no cinza escuro, levo até o narizinho, venho do lado, entro aqui no cinza escuro, levo até o narizinho. Ó, aqui voltamos a fazer pontinhos minúsculos, logo logo vai acabar. Olha só. E agora só falta essa partezinha aqui. Tudo certo até agora? Olha só. A gente
gente fez a mesma coisa que a gente fez no amendoinzinho, só que numa forma com mais cores, mais direções aí de ponto, certo? Opa. Eu vou deixar essa última partezinha aqui para vocês preencherem sozinhas, ok? Porque eu acredito no potencial de vocês. E agora a gente vai passar para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Fazer a parte branca. Para isso eu vou usar o número 2, um fio na agulha, coloca a linha na agulha. Essa área aqui de cima vai ser toda feita com o número 2, que é justamente a parte bem iluminada aí do porquinho. Tá vendo que ela entra aqui, até aqui, olha, até aqui embaixo? Então a gente vai começar a mesclar também com esse cinzinha claro que eu coloquei ali. Agora que eu tô fazendo uma área grandona, posso dar os 2 mini pontinhos aqui no meio mesmo, não tem problema nenhum. E olha só, vou começar aqui embaixo, entro no preenchimento, saio no tecido e faço o meu zigue-zague para mesclar essas duas cores. Tá vendo que esses pontinhos, eles já estão, né, com a direção que a gente vinha seguindo desde aqui do narizinho. Então, eu só vou continuar essa direção. Vou fazer mais alguns pontinhos aqui para eu não me perder. Ó, pra eu lembrar sempre de seguir por esse caminho. Mas é só a continuação aqui do que a gente fez lá no comecinho do sol, do exercício do sol. Depois de um tempo, você não vai nem mais precisar dessas linhas guias de direção do ponto, que você já vai fazendo mais sozinha, né? Mas enquanto você ainda estiver no comecinho e tal, pode usar sem problema nenhum. E olha só, vou começar a preencher aqui, levando sempre o ponto lá pro tecido, lá pra frente, ultrapassando um pouquinho o próximo risco que eu tenho aqui. Que aí vai ser outra cor, a gente tem que mesclar essas duas cores. E de novo, se você quiser, pode fazer primeiro uns pontos mais espaçados, desse jeito aqui, sem ser tão juntinho assim. Ó, entra aqui no preenchimento, sobe o ponto, avança o ponto. Faz primeiro esses mais espaçados, só para ter uma noção aí da direção, né? Depois que você fez esses mais espaçados, você pode vir e voltar preenchendo. Eu, particularmente, Isabela Brentan Ferreira, eu gosto de fazer tudo já preenchido, não gosto de fazer os mais espaçados. Mas eu já vi em vários livros que é uma técnica que ajuda bastante aí para você dar a direção do seu ponto. Então, testem e aí cada um sabe qual técnica que fica melhor, né? Se é fazer tudo juntinho já, preenchendo tudo de uma vez só, ou se é tudo primeiro espaçado. Olha só, tá vendo que eu tô agora voltando preenchendo? Vou colocar um pouquinho mais de frente, ó. Olha só, voltando preenchendo toda essa partezinha. E eu vou fazer isso até aqui do outro lado, exatamente como eu tava fazendo aqui, que eu vou terminar de preencher esse cantinho. Vou fazer isso até aqui do outro lado, né? Primeiro terminar de preencher o 397, depois essa primeira camada do número 2. E aí vou começar a fazer essas camadinhas subindo até chegar aqui em cima, até chegar no final do risco, que aí eu vou mudar de cor, né? Por fim, nessa partezinha aqui, eu vou pegar o 379
Vou dar 2 mini pontinhos, pode ser aqui mesmo. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Agora, com 379, o que eu vou fazer? Primeiramente, essa narina. Então, eu entro aqui, bem na pontinha do que a gente deixou de caminho. Opa, deixa eu dar zoom de novo, vai. Bem na pontinha aqui, tá vendo onde tá minha agulha? Saio na outra pontinha. Um risquinho só, pra dar um efeito mais coloridinho, não ficar só o tecido aparecendo, né? Na outra narina, mesma coisa, entra numa pontinha, sai na outra, por isso que a gente deixou esse caminho visível. E aqui no meio da boquinha, olha só, eu vou fazer meio que uma separação, né? Uma repartição aí. Então, vou entrar bem aqui no meio também. E colocar esse pontinho aqui embaixo. Você pode, se você quiser, adicionar mais pontinhos, olha, aumentando um pouquinho essa separação. E com o mesmo 379, a gente vai fazer a parte de dentro das duas orelhas. Então, vou começar com essa daqui, que é maior. A direção do ponto, ela pode ficar meio que na diagonal. Opa, minha mão tá na frente. Pera aí, minha mão vai ter que ficar na frente, que não vai ter jeito. Ela pode ficar meio que na diagonal desse jeito, olha. Todo mundo juntinho, não precisa de curva, não precisa de nada. E aí, o que eu faço? Tá vendo que aqui tem várias pelagenzinhas na frente da orelha, né? Então, eu vou começar lá aqui na parte de cima da orelha, preenchendo aqui em cima primeiro. Então, eu entro aqui no centro do desenho, levo o ponto lá pra cima. Entro aqui no centro do desenho, do lado, levo o ponto lá pra cima. Aqui embaixo, olha só, lembra sempre do amendoinzinho. Aqui embaixo você não precisa se preocupar em deixar todo mundo retinho, inclusive é preferível que você faça esses pontos, um mais pra cima, outro mais pra baixo. Lá em cima, como a gente tem a borda do desenho, daí sim eu preciso deixar todo mundo retinho. Mas ó, tá vendo que eu tô fazendo aqui a primeira camada? Sempre seguindo aí exatamente isso, como se fosse um amendoim. Não preencho tudo ainda para o meu ponto não ficar muito grande. Então, eu vou separar aqui em 2 camadinhas. Ó. Exercício do amendoinzinho. Eu vou preenchendo até o final exatamente desse mesmo jeito. Depois eu só vou voltar e fazer a segunda camada, entrando sempre no preenchimento e avançando o ponto dessa vez aqui para baixo, em direção a esses pelinhos. Não precisa deixar os pelinhos super assim, igual eles estão no desenho. Você pode passar um pouquinho por cima deles, não tem problema. Por quê? Porque essa pelagem, quando a gente for fazer, a gente vai justamente passar por cima da orelha, porque é assim que funciona na vida real também, né? Pensa num gatinho, por exemplo. Tem o fundo da orelha do gato, a pele, né, da orelha, e tem essas pelagens na frente sempre, sempre, sempre. Então, para dar esse aspecto natural, ó, você não precisa deixar como tá, assim, super perfeito. Você pode passar um pouquinho, não tem problema nenhum. E aí depois a gente vai vir fazendo justamente essa pelagem aí por cima, dando esse aspecto bem natural, como se fosse de verdade mesmo. Como eu falei, aqui a gente não tem nada artificial, certo? Eu vou fazer isso até o final da minha orelha e vou fazer nessa outra orelhinha aqui também, do mesmo modo. Faço primeiro uma camada lá em cima.
E depois eu... Ai, bati minha cabeça. E depois eu volto fazendo essa segunda camada. E aí, o seu bordadinho vai ficar parecendo mais ou menos isso daqui, ó. Então, aqui nesse bordado já terminei. Peraí, deixa eu parar de dar um pouquinho de zoom. Nesse bordado aqui já terminei as duas orelhas, ó. Tá vendo que eu deixei aqui um pouquinho das pelagens, mas não foi tão certinho quanto tava no risco. Aqui do outro lado a mesma coisa. Aqui no branquinho já avancei um pouco esses pontos, ó, subindo eles até aqui. Ainda falta chegar aqui em cima, que é justamente isso que eu vou fazer agora pra gente poder continuar na lateral. Então eu vou tirar este... Opa! Cuidado pra não quebrar sua mão durante o processo. Pronto. E aqui é exatamente isso que eu tava fazendo até agora, só que mais avançadinho. Então agora eu vou continuar com a linha número 2 para terminar de fazer essa parte aqui. Na real, eu vou deixar essa partezinha aí para vocês de tarefa, beleza? Já vou avançar aqui para o próximo passo, que é preencher essa areazinha que falta da pelagem branca. Depois a gente já começa a pelagem preta. Então eu vou pegar o 397 de novo. Vou dar os 2 mini pontinhos, um fio na agulha, sem dobrar. Igual vai ser assim no bordado inteiro, tá bom? Um fio na agulha, sem dobrar, 2 mini pontinhos. 397 na agulha. Vou continuar, é a mesma cor que eu tava fazendo aqui embaixo, ó, então eu só vou continuar avançando esses pontos até o próximo risco de mudança de cor. Que no caso aqui a gente tem também um caminho, tá vendo? Esse, sei lá, estilingue, sei lá como chama isso, essa curva aqui, que vai ser de outra cor, vai ser um pouquinho mais escuro. Mas como a gente quer mesclar essas duas cores, eu vou sair aqui do meu preenchimento anterior e entrar um pouquinho nessa próxima camada aqui. Sai do preenchimento anterior, entra um pouquinho nessa próxima camada. Assim. A direção do meu ponto apenas continua o que eu estava fazendo até agora. Né? Apenas continuo avançando esse sol que espalha os raios para tudo quanto é lado. E eu vou fazer isso até lá em cima, nessa primeira camada que a gente tá colocando aqui. A gente tá avançando. Sem segredo nenhum. Olha só, agora eu já começo a mesclar aqui com o branco. Então, eu entro no branco, avanço esse ponto, entro no branco, faço o tal do zigue-zague,
Posso colocar as linhas de direção para não me perder, né? Daí vai de cada um. Desculpa. Aqui também tem uma mudança de cor. Então, avança um pouquinho os pontos para além desse risco. E assim eu vou fazer até lá em cima. Exatamente igual eu tô fazendo agora. E igual a gente tava fazendo no amendoinzinho. Olha só. Quando você vai fazendo isso, você entra no modo meio automático, né? Daí você entra no seu próprio mundinho, assim. Depois que você, por exemplo, você vai preencher essa parte inteira aqui, que é só uma cor, que é bem tranquilinho. Você entra no seu mundo. Olha, bota uma musiquinha pra ouvir. Gostoso. E fica lá, de buenas. Olha só. E aqui a gente vai fazer mais uma camada para terminar de preencher essa areazinha aqui de baixo. Aqui no branquinho também. E aqui a gente vai ter duas mudanças de cor, então. Vou fazer essas duas mudanças de cor. Primeiramente, vou voltar com o branco. Número 2. Um fio na agulha. E vou fazer essa área aqui de cima. Aí, na casa de vocês terminam essa partezinha aqui de cima, viu? É tarefa de casa. Que é que nem a escola, tem tarefa de casa. Ó, a parte aqui de cima, então, vou preencher com o branco. Agora, o próximo risco, esse mais grosso aqui na lateral, ele indica que a gente vai passar da pelagem branca para a pelagem preta. Beleza? Então, aqui a gente está chegando no fim da pelagem branca. Ó, mesclo com o cinza embaixo. Oh, Jesus, ficar prendendo no tecido. Mescla com o cinza aqui embaixo, preenche bem, sem deixar o tecido aparecendo atrás. E vai até ali embaixo. Olha só.
gente vem até aqui, que é o fim do meu risco, certo? O término aí dessa cor. E agora eu vou pegar o 398. Pra fazer essa outra areazinha que eu falei que também ia preencher com outra cor, essa curvinha aqui. Então, a mesma coisa, entra na camada anterior, no preenchimento, e avança esse ponto com o 398, um fio na agulha. A minha linha já estava ali me esperando, então eu não tive que arrematar, não tive que dar os 2 mini pontinhos, né? Porque eu usei a técnica que eu ensinei na aula passada. Agora, se você não usou essa técnica, daí você dá os 2 mini pontinhos antes de começar a bordar. Sempre que você pegar uma linha nova, não importa qual seja, você precisa dar os 2 mini pontinhos para prender bem essa linha no tecido, que senão ela vai escapar conforme você for bordando. Então, olha só. Aqui no final também ultrapasso sempre, gente. Sempre que tiver degradê, vocês ultrapassam um pouquinho o risco de mudança de cor. E essa é a vida da pintura de agulha. Vai ser exatamente assim em qualquer projeto que vocês fizerem. É só mesclar as cores, ultrapassar um pouquinho o risco de mudança de cor. Relaxar tomando um vinho. E vem até aqui embaixo, no final aí do meu risco. Certo? Então, dei uma leve sombra aqui. Agora, a única parte que falta é essa inteira, que a gente vai continuar preenchendo com o 397. Então, eu vou pegar aqui de volta o meu 397. Nossa, tá passando um caminhão super barulhento aqui. E eu continuo da mesma forma até eu chegar de novo nesse risco mais grosso, que indica a mudança de cor para pelagem preta. Que aí realmente a gente vai mudar bem brusco de novo, justamente porque passou do branco pro preto, né? Então, desde aqui em cima, preenchendo bem, fazendo zigue-zague sempre, até lá embaixo. Até chegar bem aqui embaixo, eu vou usar o 397 para preencher essa área inteira. Chega aqui embaixo, ó. Eu entro dentro um pouquinho do meu cinza mais escuro. Como se tivesse uns pelinhos indo em direção a ele, tá vendo? Uns pelinhos por cima do pescoço. Lembra de dar sempre esse ar natural, então a gente não quer nada perfeito, ok? A pelagem não é perfeita, a gente não quer nada artificial. Então, pode entrar assim um pouquinho mais. Olha, um pelinho ficou um pouco mais torto do que os outros, não tem problema, porque é assim que é na vida real também. E aqui do outro lado, vou vir mesclando com o 398 que eu acabei de preencher. Olha só.
E assim vai ser até o final do meu preenchimento. Agora eu vou arrematar essa linha aqui. Só pra gente começar já a parte preta, pra dar aquele gostinho de quero mais, pra gente terminar na aula que vem, eu vou pegar o 235, um fio na agulha. Se você precisar pegar uma linha nova, você arremata, dá os 2 mini pontinhos. E essa parte em volta aqui do olho, eu vou preencher com o tal do 235. Olha só. Aqui, nossa direção vai ficar bem assim. E aí, ó, é a mesma coisa. Aqui eu não preciso chegar tão pertinho do olho, porque depois eu vou vir com uma corzinha pra dar um charme a mais. Então eu entro aqui um pouquinho pra fora do risco, né, de mudança de cor, e chego aqui pertinho do olho. Não preciso deixar perfeitinho, porque depois a gente ainda vai dar aí um toque, uns detalhes. Eu vou fazer isso em volta do olho inteiro, seguindo essa direção do ponto. Meus gatos estão destruindo a casa, gente. Tô só ouvindo. Jesus amado. Quero nem ver quando eu sair desse ateliê aqui que me espera lá fora. Olha só, chego até aqui no final. Aqui em cima a mesma coisa, não preciso chegar bem rente ao olho, porque depois a gente vai colocar uns detalhes pra deixar ele bem bonitão. Eu vou fazer vocês ficar curiosos e vir na aula de sexta pra gente terminar. Terminei essa parte do olho. Agora tudo que a gente vai fazer é pegar o 236, que a gente ainda não tinha pego, um fio na agulha, dar os 2 mini pontinhos aqui no canto, em algum canto. Essa área inteira vai ser do 236, então eu posso fazer meus 2 pontinhos em qualquer lugar. Como tudo vai ser preenchido, não tem problema. E a gente vai começar a preencher aqui em volta, olha só. Entra no preenchimento, entra na camada anterior, avança o ponto, fazendo o tal do zigue-zague, olha só. Tá vendo os dentinhos que estão se formando? É esses dentinhos que eu quero ver no bordado que vocês estão fazendo. Tá bom, ó? Sempre fazendo esses dentinhos para uma cor entrar na outra e formar esse degradê. Aqui a gente também vai fazer especialmente do lado de dentro do olho, ó. Então eu venho aqui no branquinho que eu tava preenchendo até agora há pouco, na real.
E eu preencho também essa parte bem próxima do olho, mas que já começa a ter aí uns resquícios da pelagem cinza, né? Pelagem preta, na real. Agora, esses cinzas que a gente tá colocando, eles são a parte iluminada da pelagem preta. Da mesma forma que a gente usou esses cinzas para ser a parte sombreada da pelagem branca, a gente tá usando outros cinzas para ser a parte iluminada da pelagem preta. Então, tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Preenchi a parte de dentro do olho. E aí, quando eu chego aqui no degradê no preenchimento que eu já tinha feito, eu só continuo a fazer o degradê. Aqui em cima também mesclo. Vou mesclando assim, juntando essas duas direções aqui. Aí juntou. Continuo mesclando e subindo até eu vir até todo aqui os riscos ao redor. E aí, quando a gente terminar, a gente vai ter algo parecido com este daqui. Olha só, que já tá mais avançado, já fez toda a parte branquinha, toda a parte com o 397 aqui embaixo. Já avancei bastante o 236, olha como tá bem bonitinho, certo? Seguindo aí tudo que a gente fez aqui na live. Vou continuar bordando esse, e aí só vai faltar esse cantinho aqui da direita e a parte mais laranjinha aqui no topo da testa. E aí vai ficar bem bonitinho. Lembrando que o nosso porquinho vai ficar bem assim, bem bonitinho. Ai, meu Deus, que coisa linda. Que fofinho. Ai, eu adorei bordar ele. Tão pequenininho. Ai, ai. Bom, ele tá quase chegando ao fim, mas ainda não chegou. A gente ainda tem que terminar esse porquinho aí. E eu preciso fazer minha parte favorita ainda, que é a parte do olho. Como dar vida pro olhinho, olha só. Como fica diferente do que tá agora, né? Ó o olhinho agora. Quer dizer, ó o olhinho agora. E ó como ele vai ficar com muito mais vida, né? Minha parte favorita. Então a gente ainda tem aí um caminho a percorrer. Gente, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz que vocês gostaram mesmo.